esse privilégio de voltar a esta casa para mais uma vez nós adorarmos o Senhor juntos e aprendermos um pouquinho mais, ou ao menos relembrar as palavras de Jesus, né? Nós continuamos dando passos com Jesus, caminhando com Jesus. E hoje o passo de número 32 do Evangelho, o Sermão do Monte, parte 3. O Sermão do Monte é um sermão mais longo e, como nós vamos falando e explicando, não dá para concluí-lo num dia. A não ser que a gente fizesse um encontro ali na beira-mar ou na praça, todos se assentassem pela manhã e ficássemos o dia inteiro ali falando as palavras de Jesus, né? Ainda que, mesmo assim, nós não concluiríamos a totalidade da sua explicação, porque cada frase de Jesus dá para escrever um livro, né? Ele tinha essa graça e esse poder de sintetizar de uma forma que com 2, 3 palavras ele abre uma chave de ciência aí que só se a gente tiver muito tempo para argumentar, né? Então é claro que nós não estamos aqui com a finalidade de exaurir todo o conhecimento que Jesus manifestou em 3 anos e meio, que já estamos aí há 2 milênios, a igreja cristã falando das coisas que Jesus falou, ensinando o que ele ensinou, e pregando o que ele pregou, contando a sua história, seus milagres, seus feitos maravilhosos. E é inesgotável, né? Mas é nossa missão aqui falar de passo a passo todo o ensino de Jesus. E aí, claro, deixamos por conta do Santo Espírito expandir o entendimento, trazer a sabedoria, a ciência, a revelação da plenitude ou na medida de fé que cada um tem para receber do Senhor. Então, hoje passo de número 32. Nosso texto, como vocês sabem, ele está em Mateus 5, 1 a 48, Mateus 7, 1 a 8, ou melhor, 7, 1 e 8, 1. Marcos 6, 1 a 34, Lucas 6, 20 a 49. Nós estamos aqui numa fusão dos evangelhos, pegamos o evangelho e juntamos para fazer um só, certo? E hoje vamos continuar tratando da lei do Senhor, a lei maravilhosa de Deus, que Jesus, como nós vimos no passo de número 31, Jesus disse que não veio anular ela, a lei, não veio extinguir a lei, né? Invalidá-la, mas ele veio cumprir, ele veio fazer a vontade do Pai. Nós vimos também naquele passo 31 que Jesus mostra que a lei, ela vai ter o seu valor para nós quando o nosso coração estiver totalmente aberto para Deus. Então os mandamentos do Senhor não são pesados. E a partir desse ponto, nós passamos a ter a lei não como uma missão do não faz, né? Mas numa missão do querer o bem, do querer fazer o que é correto, na fome e na sede da justiça.
Jesus então tira a lei que está no externo e trabalha internamente. É desse ponto que nós vamos continuar. E hoje então, como está no versículo de número 27, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, né? Não cometerás adultério. Essa é a lei, né, que o Moisés escreveu lá, que o Senhor primeiro escreveu com seu dedo em tábuas de pedra, né, e depois o Moisés reescreve, porque quebrou aquelas tábuas que Deus tinha escrito. E desde lá, então, está valendo os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, né, que, como nós já vimos, ela é santa, ela é boa, é uma lei maravilhosa, certo? Para os que amam a Deus, para os que têm o coração voltado para o Senhor. E é uma lei pesada, difícil de ser cumprida para quem não ama o Senhor, para quem não está envolvido na intimidade com Deus. Então chega para um homem que ama o pecado e diz para ele não adulterar, não adulterarás. Ele, quem que consegue cumprir isso? Eles acham que é difícil não adulterar. Mas aqueles que amam a Deus, os justos, os que buscam ao Senhor de coração inteiro, eles querem mesmo viver uma vida correta, uma vida justa. E não adulterarás é uma palavra muito leve. Muito leve. Ele entende, isso já é o que eu deveria fazer mesmo, sem Deus falar. Quando Deus diz não adulterarás, ele simplesmente, ele está falando para um povo cujo equilíbrio foi perdido. Porque a razão maior de um homem que casa, de uma mulher que casa, é viver em paz com seu cônjuge e nunca o trair. Até porque, quando vão casar, faz promessas ao outro, empenha palavra, e então já casa para não adulterar mesmo, certo? Mas para o homem sem Deus, que a palavra não tem valor, que os pactos não têm valor, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, os homens que vivem fora da consciência, que não têm o evangelho através da consciência, que tiveram a sua consciência cauterizada e os olhos do seu entendimento entenebrecidos, para estes, esta palavra é dura, essa palavra não é boa. Mas para os que amam a Deus, para os que têm prazer nas coisas de Deus e que já aprenderam que o caminho da justiça é também o caminho aonde se colhe a paz, posto que não há paz sem justiça, é pura bobagem o indivíduo buscar a paz se não está comprometido com uma vida justa. O fruto da justiça é paz. A Escritura diz isso. O fruto da justiça é paz e vida. Ora, quem quer vida abundante e paz, precisa desejar justiça. Porque sem justiça não há paz. Então, fica simples de entender o que Jesus diz. Vocês concordam? E olha só, ele diz assim, a lei, ela diz que não é para cometer adultério. Mas eu, Jesus, eu tenho uma outra percepção disso. Eu tenho uma visão diferente do simplesmente não adulterarás. Qual é a tua visão, Jesus? Ele disse, olha, para mim a coisa começa toda dentro do ser humano. E o que vocês precisam cuidar de verdade é do coração de vocês. Porque todo aquele que olhar para uma mulher, aí o lado masculino,
Obviamente você entende toda aquela que olhar para um homem, e aí ele está tratando de pessoas casadas. Um casado, um sujeito comprometido, que empenhou sua palavra diante de Deus, diante de testemunhas, diante de familiares, diante de amigos. Jesus disse, esse indivíduo que já se comprometeu, eu digo para ele, que se ele olhar para uma mulher que não seja a sua mulher, se ele olhar com cobiça, com forte desejo de querer para si, não é só olhar, não, é olhar com um forte desejo de querer para si uma outra mulher, que não seja a sua mulher. Eis aí as irmãs, um outro homem que não seja o seu marido. No coração, aqui, quando essa cobiça está presente, aqui dentro, já cometeu adultério. Aqui dentro já viu o que vai fazer, já se viu fazendo. No terreno da imaginação, no coração, já se viu lá. Já se deliciou com o seu próprio desejo. Daí porque que Salomão escreveu sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Toda a tua vida começa aqui. Não há um passo, não há um gesto, não há um olhar, não há uma palavra, não há um desejo, não há uma motivação, não existe nada que se exteriorize, que antes já não tenha sido planejado, formatado, desenhado no seu coração. Então, não tem essa assim do sujeito cair repentinamente, né? Não tem, eu saí de casa, estava tão de bem com a irmã Gui, mas chegou ali na esquina, uma mulher toda assanhada, enviada pelo inimigo. Não é assim que diziam? Enviada pelo inimigo. Meu Deus, fez eu me desviar. Vai-te embora, seu mentiroso, caco, sem vergonha. Você é que quis. Você já vinha com pretensões. Porque isso não ocorre dessa maneira, é o que Jesus está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte, é que a coisa começa primeiro dentro. Por isso mesmo, se o indivíduo não é bom, se o indivíduo não está bem, se o indivíduo, ele dentro de si, guarda coisas que nós não conhecemos fora, ele anda com a cobiça. E aí, o que acontece lá fora é só o resultado do que estava dentro já fazia tempo. Não há fruto sem árvore. Não há árvore sem raiz. Você entende? Jesus está tratando da coisa na causa, não no efeito. A lei tratava do efeito. E Jesus agora está vindo dizendo, olha, eu trato da causa. Quando está lá fora é porque já ocorreu dentro faz tempo. Então eu começo a dizer para vocês, olha, o problema está dentro, cuide do interior de vocês, trate do interior de vocês, zele pela mente de vocês, zele pelo coração de vocês, tenham cuidado com os vossos pensamentos. E aí vocês vão ter firmeza, vocês vão estar fortes diante de Deus.
Quem não cuida de seus pensamentos, não cuida de seu coração, acaba motivado para o pecado. E pode cercar ele de lei, que ele vai pecar. Agora, quem cuida do seu coração, quem cuida do seu entendimento, do seu pensamento, quem zela pela sua alma, sua psique, esse tem toda a condição de ter uma vida correta, uma vida reta, uma vida abençoada. Ele faz parte dos bem-aventurados. Jesus vai mais longe, ele diz, olha, caso o seu olho direito o leve a pecar, e aí ele pega pesado mesmo, tá? Porque tem gente que diz, o irmão Adilson às vezes prega, é muito duro. Eu só repito o que Jesus falou. Olha o que ele está dizendo assim, porque tem gente que diz, bem que eu queria seguir Jesus certinho, mas esse meu olho, né? Tem irmão que já disse assim para mim, irmão Adilson, eu estou ali, eu até quero me guardar, eu tenho vontade de morar lá num sítio, numa caverna. Não adianta. O mal vai junto. O mal vai junto. A árvore da ciência do bem e do mal, seu hemisfério direito, seu hemisfério esquerdo. A árvore de duas copas, seu cérebro. Com todo seu tronco e raízes, seu sistema nervoso, onde tua alma expressa suas vontades, que o cérebro é só um órgão onde a alma é quem toca. Então vá onde querer. Se o teu coração não é bom, lá no meio do mato, tu é capaz de fazer bobagem com um bichinho. Você entende? Então Jesus diz, olha, se o teu olho direito te levar a pecar, esse meu olho direito não pode ver nada que me perturba. Ele disse, então arranca ele. Mas isso é figurado, não é não. Então arranca ele. Aí Jesus diz por quê? Porque é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o vale do gemido. Na tua tradução aí, para o inferno, né? Para o vale do gemido, para o lixão, para a extinção do fogo do lixão. Olha só. É melhor tu entrar no céu sem um olho do que tendo os dois. O que Jesus está radicalizando aqui? Ele está dizendo assim, a vida perdurável, a garantia de entrada no reino de nosso Deus é superior a qualquer membro do corpo. Porque a vida é mais do que o corpo. Versículo 30. Caso sua mão direita te leve a pecar. Eu conheci uma pessoinha que disse que não tinha domínio sobre a mão direita dela. Ela até julgava que, dentro da concepção, do entendimento que ela tinha, um espírito dominava aquela mão direita. Então ela entrava na casa de parente, roubava, e entrava numa loja, não saía sem pegar alguma coisa, e passou muita vergonha, passou muita tristeza, envergonhou o marido, envergonhou a família, entendeu?
e julgava que era um espírito, um anjo caído, que dominava aquela mão dela e ela não tinha força, até que foi tratado de outra forma. Mas sabe qual era a palavra de Jesus? Se a tua mão não te obedece, se tu não tem domínio sobre a tua mão, corte-a e lance para longe de ti. Oh, mas isso é pesado demais, irmão Deus. Qual é melhor? Ficar sem uma mão ou ir todo o corpo para o vale do gemido? Você está entendendo? Vocês estão conseguindo assimilar o ensino que Jesus está colocando aqui? Ele está usando de palavras radicais para mostrar que é muito mais importante a nossa salvação do que até mesmo os membros do nosso corpo. Você entende? Primeiro que Jesus está ensinando isso, sabendo que qualquer um de nós pode dominar o seu olho, qualquer um de nós pode dominar a sua mão, qualquer um de nós pode dominar o pé, qualquer um de nós pode dominar até mesmo os seus pensamentos. Eu disse, mas se fosse o caso de eu e você não conseguir dominar uma parte de nós mesmos, era melhor perder essa parte cujo domínio é inviável para nós, a fim de que nós tenhamos a salvação de Deus, do que, tendo toda a perfeição anatômica do corpo, nossa alma perecer. Olha a importância de valorizar a vida que Deus propõe para nós. No conjunto da lei que o Senhor está nos passando, está a totalidade. Todas as formas. Ah, irmão, eu não consigo parar de mentir. Entendeu? Corta a língua. Eu não consigo parar de caluniar os outros. Fica sem língua. É melhor ir para o céu mudo do que se perder por causa da própria língua. Jesus está fazendo a coisa radical. Ele está radicalizando. Mas você, dentro desse radicalismo, não está o radicalismo religioso. Está o Senhor chamando a nossa atenção para o alto nível, o alto valor da nossa salvação. O que o Senhor quer que a gente entenda é que nada, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem mulher, nem filhos, nem patrimônio, nem mesmo os nossos membros são mais importantes do que a nossa salvação. Aqui que está o segredo. O que Jesus está dizendo é, venham comigo, entendam as coisas, cresçam. A salvação que está sendo oferecida para vocês, cujo preço pago não foi peso de ouro nem de prata, mas foi o preço do valioso, do grandioso, do magnífico sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Isto vale mais, muito mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Vale mais do que a sua visão. Vale mais do que a sua mão. Vale mais do que o seu pé. Vale mais do que o seu corpo. É isso que ele está colocando. Estão conseguindo entender? Por isso que às vezes eu não deixo, não troco a nossa reunião por um aniversário.
uma festinha qualquer. Não faço, porque eu já aprendi os valores. Eu já aprendi os valores. Entendeu? Já é de se admirar que um irmão faça aniversário na quarta-feira e ele reserve a hora do encontro, a única reunião que ele tem na semana, ele reserva justamente a hora do encontro com Deus, para ele ir fazer festa. Você entende? Olha os valores. Eu só estou apontando os valores. Jesus contou histórias aí, né, parábolas, que falam dos que foram experimentar a junta de bois. Comprou um carro novo, foi experimentar na hora do encontro. Comprou umas terras e foi ver justamente no dia do encontro. São os valores que a gente dá para as coisas. E Jesus está quebrando esses valores e está mostrando que as coisas são diferentes. Que a gente precisa lidar com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com as coisas que pertencem a Deus de um modo superior ao que a gente está habituado a lidar. É isso que ele está ensinando. Versículo 33. Vocês sabem que foi dito pelos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Levítico 19, 12, Números 30, versículo 2, estão à base dessa lei. Então não perjurarás, tu não vais falar uma coisa que não é, não vais afirmar e jurar por algo e depois aquilo não é verdade, né? Não vais fazer isso. Mas só que os antigos diziam: se você jurar, cumpra o que você jurou. Você jurou, cumpra. Aí ele disse: eu, porém, quero ensinar vocês a fazer as coisas diferentes. Não jure em hipótese nenhuma. Se eu quero que vocês aprendam a ter um outro tipo de vida. Uma vida que está acima da lei. Porque todo o ensinamento dele nesse conjunto doutrinário coloca nós para cima da lei, fora da lei, aonde a lei não nos alcança. Porque é um agir e um ato de amor. Amor a Deus, seguido por amor ao próximo. E o Paulo, que era advogado, promotor público, ele escreveu e ele diz o seguinte, ele diz que para o amor não há lei. Quando ele fala em 1 Coríntios, capítulo 13, a suprema excelência da caridade, ele diz, olha, para essas coisas, ele conclui o capítulo 13, para essas coisas não há lei. Que coisas que ele estava falando? Para a caridade, para o amor, não tem lei. O amor está acima da lei, a lei é para quem está abaixo do amor. Mas para aqueles que vivem em amor, para aqueles que amam a Deus e amam o seu próximo, não tem lei. Por quê? Porque tudo que eles fazem é para o bem do outro, tudo é correto, tudo é bênção. Olha que coisa extraordinária isso. E aí aqui Jesus está nos levando para o profundo das coisas. Porque quando ele diz, olha, a lei diz que não é para tu adulterar, mas eu estou dizendo, você cuide do seu coração e nem olhe com cobiça, que daí você já está extinguindo qualquer probabilidade externa, quando você já está cuidando do seu lado interno. Trate de você por dentro e você não terá problemas pelo lado de fora. É isso que ele está ensinando. E agora ele está indo para outro campo, o campo da palavra, do trato, do contrato, mas ainda acima
dos valores naturais dos homens, numa justiça que excede a legalidade, o legalismo, e que excede a religiosidade, os ritos do templo. E que justiça é essa que ele exigiu? E nós vimos no passo de número 31. É essa justiça que nos põe acima, num outro nível, no nível do reino dos céus. Então ele diz, olha, os antigos disseram, vocês não vão perjurar, mas se vocês jurar, cumpram o juramento. E eu, Jesus, digo o que para vocês? Versículo 37. Seja. Então ele está dizendo, não jureis por nada. Por que, Senhor, que não é para jurar? Porque a palavra de vocês tem que ter valor. Se vocês são meus discípulos, vocês têm que ter uma palavra que tem valor. Ou seja, o seu sim, seja sim. Tem irmão que lê isso correndo e diz, ó, Jesus disse o sim, sim, não, não. Ele não falou assim. Tem uma vírgula. O seu sim, vírgula, seja sim. O sim de um cristão não pode trazer outra coisa junto. Não pode ser mais ou menos. O cristão não fica em cima do muro. O cristão tem lado. Ele tem um sim que é sim, ou um não que é não. São valores inegociáveis. E ouça o que eu quero falar aqui no Espírito. É uma revelação do Senhor. A maioria dos crentes que se dizem cristãos não passam no crivo do sim e do não. É um número, um percentual exagerado, assustador, de pessoas que dizem sim e depois não cumprem. Que dizem não e depois voltam atrás. O que mostra que a qualificação do cristão nos tempos atuais é precária. O nível do cristianismo atual é péssimo. Entristece. Os valores são baixos. Mas Jesus, ele chama os seus discípulos para uma qualidade de vida excelente. Cristão, eu quero dizer para vocês que me ouvem nesta noite aqui e vocês que estão nos assistindo em casa. Cristão não pode ser mais ou menos. O cristão mais ou menos não é cristão. O morno não tem pacto com Deus. O Senhor não tem compromisso com nenhum cristão cuja palavra é falha. Não. Tais não são bem-aventurados. Então receba a palavra do Senhor. Outra coisa que eu quero que você tenha como revelação nessa noite. Jesus, sucintamente, usou as duas palavras que tratam de positividade e negatividade. É a dualidade. E ele diz, ó, o vosso sim, tem gente que pensa que é só quando diz sim. O sim às vezes é vou. O sim às vezes é estou com você.
O sim, às vezes, o sim, ele tem frase que acompanha. Entendeu? Sou teu discípulo. Pode contar comigo. Abre a casa dos amigos hoje. Pode deixar comigo. É sim. O sim está inserido em toda positividade, em todo acordo positivo. Você entendeu? E o não? O não está inserido em toda negatividade. Foi você, não foi eu. Você vai, não vou. Está de acordo em fazer parte? Não estou. Então, tudo que você vai tratar negativamente está no não. Então, o que Jesus está falando aqui na real? Ele está dizendo o seguinte, olha, uma vez que você afirmou positivamente algo, não torne esse algo negativo. Cumpra. Continue em sua marcha. Você assumiu, está assumido. Você não assumiu, você não tem compromisso. Você está entendendo? Mas o que fazem hoje? Pode deixar, irmão Adilson. Cuide de tudo. Irmão Adilson vai, o sujeito nem aparece. Depois fica pessoas ligando. Ei, o que houve? Como assim o que houve? Não conseguimos entrar, não deu para... Fizemos a reunião na rua. Por quê? Porque o irmão disse que vinha e não veio. Você sabe o que Jesus diz disso? Ele disse, o que passa de um positivo para um negativo, ou de um negativo para um positivo, um sim quando vira não, ou um não quando vira sim, é de origem diabolos, maligna, é de malignidade, é do mal, origina-se no mal. Ora, se origina no mal, não se origina no amor. Se não se origina no amor, não se origina em Deus. Não há luz. Não há luz. Alguém usa uma frase lux mea lex, ou a luz é minha lei. A luz é minha lei. Mas quando o meu sim vira não, quando o meu compromisso é descompromisso, quando o meu pacto se transforma em uma coisa sem valor, então o que existe em mim é mal. Ai, irmão, mas eu amo Jesus. Tu pode amar Jesus, mas te conduz pelo mal. Ai, irmão, mas eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida, mas pode ser riscado. Ai, irmão, mas eu quero. Jesus sabe que eu quero. Lá no inferno, dentro das dimensões, e aí algo que eu nunca comentei aqui com vocês, mas nas camadas infernais, que existe inferno mais inferno do que parte de certo inferno. Você entende o que eu quero dizer? Tem fogo mais quente do que ter determinado fogo. Tem fogo cuja força é superior a outro fogo. Um é o fogo que está saindo na boca do seu fogão a gás, e outro é o fogo lá da fornalha que está derretendo aço. Entendeu? E há várias camadas de infernização. Se é que você quer me entender, eu estou te explicando o seguinte: há vários açoites, há vários castigos, há várias formas de viver mal.
Não é só um buraco de fogo onde as almas vão ser jogadas. É algo que se inicia aqui e agora, num processo de vida que não é bem-aventurada. Então é desventurada. Numa vida de angústia, de tristeza, de confusão, de discórdia, de tortura psíquica, de escuridão mental, de desgostos, de infelicidade, de incertezas, que começa aqui, agora, que começa dentro do indivíduo, lastra pelo seu lar, que envolve a família, que afeta o trabalho, que afeta a amizade. Treva sobre treva. Mal dentro de mal. Você entende o que eu estou falando? Consegue entender? Que é um exemplo bem prático, bem simplesinho. O pai diz para a criança, não mexe. É não, né? A criança mexe. Ela testa. A criança mexe. Papai diz, não mexe. A criança mexe. Papai diz, se mexer, apanha. Não é assim? A criança vai mexer de outra forma agora. Ela vai dar um sorrisinho. Vai fazer uma carinha tão engraçadinha. E vai mexer com graça. E papai ri. E a criança mexeu. E não apanhou. Simples. O mal instalou-se. Está instalado. Esse processo vai se dar diariamente, semanalmente e mensalmente. E dos mesinhos iniciais a 1 ano, a criança é mal criada. Já não obedece mais na frente das pessoas, não acredita mais no tapinha, não crê em varinha, e o mal instalou-se. Papai se envergonha muitas vezes na frente de outras pessoas. Tudo por um simples fator, um não que virou sim. Simples. E que o mestre dos mestres disse, não deixa isso acontecer. Porque se isso acontecer, o que vai fluir na sua vida e nos seus relacionamentos vem do mal. É malignidade. Agora imagina esse processo da infância à adolescência, da adolescência à juventude, e você vai ver adolescentes e jovens que encaram o pai de igual para igual, que dizem o que querem, que chamam para briga, porque lá atrás o sim era não, ou o não era sim. Olha a profundidade do ensino de Cristo. Entenda isso. Seja o vosso falar sim. Vocês têm que dizer algo para mim. Seja o vosso falar sim. E o vosso falar não. Aprenderam. Vocês também ouviram que é olho por olho, né? E dente por dente. Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21. Mas e Jesus o que diz? Ele diz, não, eu não quero que vocês façam assim.
Alguém te feriu o olho, não fere o olho dele, não. Até porque numa terra de olho por olho, dente por dente, acaba todo mundo banguela e cego. Então vamos dar um jeito de melhorar a vida. E o que eu faço, Jesus? Não resista ao mal. Não resista ao homem mau que quer contender com você. Não resistam. Antes, se alguém te bater na face direita, no espírito do cordeiro, dê a outra face. Ai, eu não consigo. Então arranca o olho dele. E ele arranca o teu. Se alguém te ferir na face direita, dá à esquerda. Aquele que quiser pleitear contigo, forçar você para tomar o seu paletó, sabe o que você faz? Tira a camisa e dá junto. Ai, irmão, mas quem que suporta isso? Quem é inteligente? Quem é sábio? Ontem mesmo estava assistindo uma reportagem de uma senhora que saiu do carro, a bolsa, e ela foi entrar no portão de sua casa, veio correndo um homem mau e pegou a bolsa dela, puxou a bolsa e ela agarrou na bolsa. Se ela soubesse, tivesse aprendido isso que estamos aprendendo com Jesus, ela tinha largado a bolsa. Mas não, ela agarrou a bolsa. O sujeito mais forte do que ela foi arrastando ela pela rua. Veio um parente para ajudar, sei lá, um conhecido ali, surgiu um homem na hora, veio de dentro do portão e foi ajudar. Tinha no outro carro outro motorista, tocou em cima deles. Você está entendendo por quê? Porque tentou resistir o homem mau. Jesus está dizendo assim, ó, não mede força com o homem mau. Se ele quiser levar a tua bolsa, ele nem sabe que tu tem carteira, chama de dizer, tem a carteira também, quer levar. Pega tudo, ó. Perdeu, playboy, eles dizem, né? Perdeu, playboy. Dá o teu casaco aí, ô querido. Espera um pouquinho, vou te dar a camisa também. Queres o tênis? Quer o sapato? Ai, irmão, isso eu não consigo fazer. Mas você não é discípulo de Jesus? Tem que aprender com Jesus. Ei, só tem um jeito de anular o mal. Só um. Com o bem. Mal não se anula com mal. Mal se anula com o bem. Você sabia que teve pessoas que receberam de volta os seus pertences porque fizeram exatamente o que Jesus disse? Eu sei de testemunhos desse. Pessoas que o sujeito veio e disse, ô querido, tá aqui, ó. Tinha reservado isso aí, remedinho da minha mãe, mas pode levar, tu deve estar precisando mais do que ela. Pega. Peraí, quer mais alguma coisa? O sujeito andou uns 3 metros, voltou e disse, ei, o teu eu não vou levar não. Tu é uma pessoa muito legal, pega aqui, tá. Devolveu tudo. Você entende? Mas o mestre dos mestres, ele já está ensinando há 2000 anos atrás, ele passou pela terra. E ele está ensinando que existe uma forma de viver melhor do que a que os homens atuais vivem. E que forma é esta? Não resiste o homem mau. Antes, aquele que te fere a face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Aquele que quer pleitear com você e tomar a sua túnica, deixe a ele também o restante da veste. E se alguém o obrigar a andar 1 milha, caminhe com ele 2. Escuta aí, rapaz. Vão até ali no centro comigo.
Vamos caminhar esse caminho aqui. Vai com ele. Vai assobiando. Vai cantando um hino ao Senhor. Sabe, ele se converte no caminho. Mas se ele não se converter até chegar ali no centro, você diga assim, para onde você está indo? Não, eu vou para Cordeiros, vou até lá contigo. Deve ser ruim andar sozinho. Vou contigo até Cordeiros, então. Se ele te obrigar, ir até o centro, vai até Cordeiros. Você entendeu? Agora pega aí para você. Eu pego para mim, você para você. Dê ao que lhe pede. Você já sabe qual é a tendência, né? Dá um dinheirinho aí. Ah, seu malandro. Ah, trabalhar seu carro. Não é assim? Você dê ao que te pede. E não volte as costas ao que lhe pede emprestado. Ele não está mandando emprestar. Ele está dizendo que se você sabe que alguém vem pedir emprestado, não desvia o caminho dele. Você tem duas opções. Empresta ou não empresta. O que tem de gente que já me pediu dinheiro emprestado e não empresto. É que eu faça a conta primeiro. Eu só empresto o que eu posso dar. Você sabia? Eu só empresto o que eu posso dar. Se eu não posso dar, eu não empresto. Aquela quantia que eu posso dar, eu empresto. E se não pagar, eu já perdoei. E tem irmão que não vai entrar no céu por causa de R$100. Que ele não perdoa. Ele não perdoa. E Jesus disse que se a gente não perdoa, também não é perdoado. Então tem que ser sábio. Tem irmão que fica odiando e odiando o outro, porque o outro pediu R$1.000 para ele emprestado, mas não pagou. E aí o irmão fica odiando. Odiando. Eu tenho um amigo que ele me pediu uma certa quantia, não pequena, emprestado, e eu emprestei. E ele não conviveu mais, ficou longe de mim. E eu fui procurar ele. E aí fui lá, quando cheguei lá, ele disse, rapaz, eu não posso olhar para ti. Eu disse, mas eu vim aqui para tu olhar para mim. Eu vim aqui justamente para você olhar para mim. Não, eu disse, mas meu Deus, cara, não sei o que vou fazer. Eu disse, fica tranquilo. Qual é o problema? Não, eu estou te devendo. Deixa de ser bobo, rapaz. Naquele dia, quando tu fosse lá em casa, quando tu saiu de lá, no meu coração eu já te dei o dinheiro. Tu não me deve nada. Não, mas eu tenho que te pagar, eu preciso te pagar. Eu disse, não precisa, rapaz, larga a mão de ser bobo. Estou dizendo que tu não precisa. Eu já te dei. Ele continuou a me encontrar, continuou a frequentar a minha casa. Você entende? Então Jesus está dizendo assim, se alguém te pede, está em teu poder, dá o que ele está pedindo, então dá. Entendeu? Dá ajuda, coisa boa, tu poder ajudar, tu poder dar um valor. Ah, irmão, mas ele quer para tomar cachaça, tu já dormiu na sarjeta uma noite inteira? Já dormiste aquela garoazinha caindo assim? E tu dormindo ali na calçada? Já dormiste? Não, né? Se um dia tu dormir, tu não deixa de dar mais um trocadinho para ninguém que quer cachaça. É o cobertor dele. É o anestésico para ele passar a noite. Então ele te pediu, dá. Você sabia que às vezes a gente forma ladrão por causa de R$2? O sujeito pede R$1, tem uma moedinha aí. Não. Mas é um não de raiva, né? Não.
Não é nem que não tem, nem olhou. Entendeu? Nem olhou. Às vezes está ali com a carteira, R$ 2, tem uns 10 notinhas de 2 lá. Ai, capaz que eu vou dar R$ 2 para ele tomar pinga. Dá, irmão. Tá, eu não tenho aqui o texto, mas é lá o último capítulo de Provérbios. Conselhos da mãe do rei Lemuel. Para quem só acredita no que a Bíblia diz, ela está lá. Lemuel, meu filho, dá bebida forte aos endividados, aos amargurados, aos homens que não têm esperança. Eles saem perambulando, aonde passam, ali dormem, ali ficam. Dá para eles. Agora, não é próprio dos reis. Não é próprio dos príncipes. Né? Você sabe que nós somos reis e sacerdotes, né? Não é próprio dos sacerdotes se embriagar, se embebedar. Você entendeu, né? Mas ele, coitado, aí ele pede, ninguém dá, daqui a pouco ele está roubando. Rouba o marcador da água, está vendendo ferro velho, a tampinha da caixa de luz, mas ninguém deu. E não ia fazer falta nenhuma dar. Você entende? Então dá o que te pede. E se alguém vem pedir emprestado, não te desvies. Ouça ele. Ouça ele, às vezes é tão legítimo esse pedido de empréstimo. Às vezes é um menino, uma menina, filhinho deles, que está precisando com urgência de um remédio, de uma injeção. Olha aí, uns milhões de desempregados, 14 milhões, é isso? De desempregados no Brasil. Gente de classe alta, classe média alta, estão hoje deixando suas casas, deixando tudo. A Caixa Econômica está tomando em 90 dias, está tomando, pessoas se mudando de apartamentos em áreas nobres e indo morar num cubiquinho, deixando a mudança, o resto da mudança, todo dentro de uma garagem de parente, sem dinheiro para nada, endividado, amargurado de espírito, entristecido. E no meio disso tudo, chega aquele dia que já não tem nem um ovo, nem um punhadinho de farinha, e te encontra e diz o seguinte: me empresta R$ 50. O que Jesus está dizendo? Não deixe embora, irmãos. Tu tens, se está em teu poder fazê-lo, lembra-te dos pobres. Oh, glória a Deus. Não fuja, não corra de quem precisa. Eu, porém, digo a vocês que me escutam: amem, amem, amem os seus inimigos, ou até os seus inimigos. Façam bem aos que odeiam vocês. Versículo 28, bendigam os que amaldiçoam e orem pelos que perseguem e difamam vocês. Se vocês fizerem assim, se agirem dessa maneira, então vocês se tornarão, essa palavra me chama a atenção, tá? Então vocês se tornarão filhos do vosso Pai que está no céu. E se não fizerem, então não se tornarão. Ah, irmão Adilson, mas aí, isso aí não é obra? Claro que é obra. É exatamente o que o Tiago escreveu. Mostre-me a tua fé. E como é que eu posso ver a tua fé?
Como é que eu posso ver pistes? Pistes. Confiança, fidelidade. Como é que eu posso ver a tua fidelidade aos ensinos de Jesus? Como é que você pode ver a minha fidelidade e a minha confiança na palavra do Mestre? Pelas obras. Pelas obras. Não é só dizer, eu sou filho de Deus. Não. É preciso eu agir como Deus age. Os filhos de Deus se parecem com Deus. Os filhos de Deus se parecem com o próprio Pai. Os filhos de Deus têm o exemplo do Pai, eles agem como o Pai, eles vivem como o Pai, eles andam como o Pai. Olha Jesus, eu e o Pai somos um. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, porque o seu caminhar testemunhou que ele é Filho de Deus, porque o seu falar são palavras de Deus, porque o seu agir é o agir de Deus. Eu sei que ele é o Filho de Deus. Oh, glória a Deus! E eu e você nos identificamos com o nosso Papai do céu, com o nosso irmão mais velho. Jesus é o primeiro de muitos irmãos. E como irmão mais velho, ele nos dá o exemplo de obediência. Que mais se vê hoje em dia? Alguém fala mal de outrem, e esse, a vítima, se torna um pecador junto com o que o maldisse. Alguém calunia outrem, e a vítima da calúnia acaba caluniando também, e se lambuza na mesma lama do caluniador. Alguém persegue, e o perseguido passa a arrumar um grupo para perseguir também. Alguém difama, e o difamado logo começa a difamar também. Mal com mal aumenta o mal. O que Jesus está pedindo? Ele, que antes de nós chegarmos nesse texto, os textos antecedentes do início das bem-aventuranças, dentro do passo número 31, ele olhou e disse: vocês são o sal da terra. Não se torne insonso. Vocês são a luz do mundo. Não se tornem treva. Mas brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E agora ele chega aqui, ele faz o arremate de tudo que ensinou. Ele diz: olha, haja diferente dos que estão agindo com você, contra você. Faça diferente daquilo que você não gosta no que estão fazendo com você. Não entre no embalo, não vai na mesma corrida. Salomão já tinha escrito em Provérbios, e ele disse lá no Provérbios, ele disse: filho meu, quando os pecadores disserem, vem conosco, não consintas, não aceites. Não vá pelo mesmo caminho. No Salmo 1 nós vamos encontrar que é bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, que não aceita conselho de ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta em roda de escarnecedores. Bem-aventurado o varão que tem antes e acima de tudo
o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Oh, glória a Deus, porque este varão será como árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem e dá o fruto na estação própria. O que o mestre dos mestres está dizendo? Olha, não seja como todo mundo. Seja santo. Sê tu uma bênção. Faça a tua diferença. Te difamaram. Leve boa fama. Te amaldiçoaram. Ora pelos que te amaldiçoaram. Mas não é para orar a macumba evangélica. É para orar o Pai Nosso. Eu te perdoo. Eu te abençoo. Não é para fazer a macumba evangélica. Mata, Senhor. Queima, Senhor. Não! Eu abençoo, Senhor. Ele me amaldiçoou, mas eu o abençoo. Eu recebi autoridade, eu recebi poder. Oh, glória a Deus, para abençoar. Eu sou da bênção. Eu sou um bem-aventurado. As difamações não me diminuem, as calúnias não me derrubam, as maldições não podem acabar comigo. Eu tenho bênção sobre a minha vida. Oh, glória! Seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. E façam bem, façam bem. Se o teu inimigo tiver sede, dá água para ele. Pega a mais geladinha, a mais boa, a mais pura, dá para ele. Se ele tiver fome, leva ele na melhor churrascaria. E se tu não tem dinheiro, chama para comer aquela linguiça frita na tua casa com um pirãozinho. Entendeu? Aquela que tu prepara para o teu melhor amigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer para ele. Aleluia! Se ele estiver nu, dá a tua melhor roupa para vestir ele. Se ele estiver desabrigado, prepara um lugar para ele dormir. Anule o mal com o bem. E você cumprirá a lei de Cristo. E dentro esse conjunto de atitudes e práticas, nada convencional, nada religioso, nada legalista, mas são leis e práticas que fluem da fonte de todo bem, do amor de Deus derramado no nosso coração. Dentro desse padrão, seremos identificados como filhos do Pai Nosso que habita os céus. Oh, glória a Deus! Eu estou com vontade de falar até amanhã, mas as horas se foram. Domingo tem mais. Se Deus quiser e nós vivermos, e se nós não vivermos, então tem mais ainda assim. Mas direto do Senhor, para aqueles que se aproximam dele. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, faça a diferença. Não é uma questão de mostrar nada. É uma questão de querer uma vida melhor. É uma questão de fazer o que Jesus está falando. Faça a diferença em casa, faça a diferença no trabalho. Onde você pisar a planta dos pés, lembre-se, Deus é contigo. Aleluia! O Espírito Santo habita em você. Então, aonde você chegar, chegue com esta consciência. E ao olhar em volta, saiba, Deus pode fazer de você um instrumento para consertar muitas vidas no lugar onde você está. Então, abra-se ao Espírito Santo e deixe fluir a glória de Deus através de você.
Amém? Vamos falar com o Pai do céu? Nesta oração, nós vamos orar também por Josiane e Marisa. Eles estão em casa, acompanhando ali a mensagem pelo Facebook. Nós vamos orar por outros irmãos que não puderam vir hoje, mas que também estão nos acompanhando. Vamos apresentar diante do Senhor todos os nossos queridos que estão precisando da força de Deus, da graça de Deus. Pai do céu, eu te dou graças por essa oportunidade e o privilégio que temos de receber a tua palavra, de termos a orientação, Senhor, que através de teus apóstolos chegou até nós. Os escritos, inspirados, que teu Espírito levou os evangelistas a registrar para nós as palavras de teu Cristo, ó Pai, as quais nós recebemos de coração inteiro e com todo amor, com todo zelo, a conservamos em nós. Como é bom ouvir a tua palavra, como é maravilhosa a tua doutrina, como é saudável os teus ensinamentos. Que fonte poderosa, Senhor, pois a tua palavra é luz que ilumina o mais profundo da alma. A tua palavra faz com que nós nos enxergamos de verdade. E nessa luz nós encontramos o que precisamos melhorar, o que precisamos fazer, Senhor, para ser uma pessoa melhor. Eu sei que cada palavra tua é um conselho de amor. A tua palavra só traz bênção, a tua palavra só traz vida, a tua palavra traz saúde, a tua palavra traz conserto, ela é poderosa para renovar a vida do ser humano, para modificar todo o ser. Por toda a tua palavra eu te dou glórias. Rendo a ti o meu tributo nesta noite, junto com a congregação de irmãos aqui presente e daqueles que estão ouvindo em casa. Eu tributo a ti glórias, honra, louvores e adoração, pois tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. É fato que em tua presença as palavras se empobrecem, porque não há palavras para definir a tua magnificência. Oh, aleluia! Não há palavras, Senhor, para levar a ti, Senhor, a dedicação plena da nossa alma. Mas dentro da nossa fragilidade e pequenez, eu honro a ti nesta noite. Glória ao nome do Senhor. Te agradeço pelos que aqui vieram e te agradeço por aqueles que não podendo vir, estão nas suas casas nos ouvindo. Rogo que a tua graça chegue até eles e que seja abençoado a pessoa e o lar, a família de todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nessa noite. Rogo a tua graça e a tua bênção para a Josiane e para a Marisa. E para os demais, Senhor, em nome de Jesus. Ao sairmos daqui, leva em paz, guardado, protegido, em o nome do Senhor, cada um que aqui vem. Graças a Deus. Deus